Você é profissional da saúde e pensa ser importante conhecer mais sobre a religiosidade e a espiritualidade de seus pacientes? Nunca recebeu treinamento formal sobre o tema? Não sabe como abordar em consulta essa área importante do ser humano? Seja bem-vindo ao canal do Grupo de Saúde e Espiritualidade do Paraná. Sou Maurício Esperandil, médico cardiologista e coordenador deste grupo incrível que reúne profissionais da saúde das mais diversas áreas de todas as regiões do Brasil. O GSE é um grupo online de estudos que, de forma gratuita, reúne interessados em aprimorar seus conhecimentos técnicos sobre a abordagem da religiosidade e espiritualidade de seus pacientes. Fique aqui conosco em mais este vídeo enriquecedor. Queremos lhe ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto. Dê uma força ao canal, curtindo o vídeo e compartilhando com seus amigos. Deixe nos comentários sua dúvida, crítica ou sugestão e se inscreva em nosso canal, ativando o sininho para não perder nenhuma novidade. Sejam muito bem-vindos a mais essa grande reunião do Grupo de Saúde e Espiritualidade do Paraná. Como sempre, é uma felicidade poder compartilhar com vocês esse momento. Se você é novo no grupo ou está nos assistindo pela primeira vez, o Grupo de Saúde e Espiritualidade do Paraná congrega profissionais das mais diversas áreas da saúde, com o intuito de estudar e aprimorar a abordagem da religiosidade e da espiritualidade dos nossos pacientes durante a prática clínica diária. Nós focamos nos aspectos científicos, técnicos, acadêmicos, bioéticos e humanos da avaliação das crenças e práticas daqueles que nos buscam por auxílio. Se você está conosco ao vivo, fique até o final para ter a oportunidade de tirar dúvidas e discutir o assunto. Se você nos assiste via YouTube, assista até o fim para não perder nenhuma novidade. No encontro passado, nós tratamos da intervenção espiritual mais utilizada pelo ser humano, as preces e orações, estudando o que as publicações científicas nos trazem até o momento. Se você perdeu, não esqueça de acessar nosso canal no YouTube, GSE-PR, e assistir essa discussão fantástica. Lá você também encontra todos os nossos encontros prévios, repletos de conhecimento para aprimorar seus estudos. Hoje, tenho a enorme satisfação de receber uma querida amiga, quase parente, a doutora Mari Ruth Gomes Esperandil. Ela é psicóloga, doutora em teologia e pesquisadora no campo de espiritualidade e saúde desde 2009. Tem pós-doutorados em psicologia da religião pela Universidade da Indiana, dos Estados Unidos, e em espiritualidade e em cuidados paliativos pela Universidade de Utrecht, na Holanda. Tenho a honra, inclusive, de estar ingressando sob sua orientação no programa de mestrado em bioética da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. É um orgulho para mim estar dizendo isso. E não apenas isso, eu faço aqui questão de divulgar esta obra maravilhosa. Ela é organizadora, juntamente com a professora Silvia Caldeira, do livro em 2 volumes, Espiritualidade e Saúde, que faz parte de nossa recomendação bibliográfica do GSE. Vale a pena adquirir este material extremamente abrangente e detalhado para o estudo da espiritualidade na prática clínica. Assim, passo a palavra para você, Mari, a sala é totalmente sua, esteja completamente à vontade. Muito obrigada, Maurício. Boa noite a todos e todas. É uma alegria estar aqui com vocês e sinto-me honrada de estar aqui junto com vocês e por esse convite tão especial do Maurício, o meu mais novo orientando no programa de bioética. A gente já está dando resultado, hein? Ainda não saiu o resultado oficial, mas o Maurício, ele já vem cursando algumas disciplinas no programa, a gente já vem conversando há mais de um ano, né, Maurício, sobre o projeto, sobre as ideias de pesquisa que ele tem, de modo que esse processo seletivo é para oficializar também, porque a gente sabe que já está dando tudo certo para a sua entrada oficial no programa, e é uma honra ser a sua
orientadora, né? A gente vai trabalhar muito bem juntos, vamos aprender juntos. Então, gente, que alegria estar aqui com vocês. O Maurício estava falando lá dos 2 livros, né? E aí, Maurício, você pode ver como que vai fazer depois para sortear esses 2 livros e mais esse aqui de Psicologia da Religião, tá bom? Então, Acho esse que você olha depois um site ali que gere um número aleatório. Então, são 3 livros aqui de presente para vocês, né? Gente, então, vamos lá. Eu estava falando para o Maurício que eu venho pensando nessa palestra já faz tempo, e pensando assim, o que seria interessante trazer para vocês, desde esse lugar, então, da psicologia, né? E eu preparei um material, mas eu sempre me animo muito conversando sobre essa temática. Então, gente, pode ser que eu fale demais, então, de repente, vocês podem ir me interrompendo e fazendo perguntas, tá bom? E é bem possível que eu não apresente todo o material que eu preparei, mas não tem problema, depois a gente vê como fazer. De repente, vem de novo, né? Olha aí, eu me oferecendo para outra vez. Mas eu vou compartilhar, então, com vocês o material que eu separei, porque também... O Maurício, aqui também tem uma outra possibilidade que aquela hora a gente não testou, e agora que eu estou vendo aqui, de repente pode ser isso, entire screen, será que não seria isso? Ele coloca ali como entire screen lá embaixo, né? Aham. Mas daí acho que teria que entrar em configurações depois que eu não descobri contigo, né? Onde que faz para entrar como janela. Ah, não é. Desculpa. É que a entire screen ele entra, Ele vai entrar tudo mesmo. faz Tá. imagem infinita, né? Desculpa. A gente já tinha feito o teste, estava tudo certo, e agora que eu pensei, será que é outra coisa, porque a gente não tinha encontrado uma ferramenta? Mas então, agora acabei de descobrir que não é aquela. Então, vamos lá a esse compartilhamento aqui, tal como nós testamos, tá? E aí já está tudo certinho para vocês, né? Certinho, Mari. Vou colocar aqui no começo. Então, vamos lá. Eita! Acho que ele saiu aí, isso. Acho que ele isso, agora... apresentação, certinho. Isso. Então, vamos conversar nessa noite sobre psicologia, religião e espiritualidade. E aí eu já trouxe uma pergunta para provocar um pouquinho vocês, que é aquela perguntinha ali, em letras menores. Existiria religião, experiência religiosa, fenômeno religioso fora de processos psicológicos? Existiria religião, experiência religiosa, fenômeno religioso, fora de processos psicológicos? O que vocês acham? O que você chama de processo psicológico, May? Ana Paula. Isso, processos psicológicos, processos mentais, cognitivos, que a gente pode explicar psicologicamente, vamos dizer assim. Será que existe algum fenômeno religioso, ou experiência religiosa fora dos processos psicológicos? Eu achei que vocês iam responder assim, olha... Depende muito do cognitivo, né? Isso é inerente apenas ao ser humano, não é isso? Isso. Então, olha, agora deu certo. Parece que eu estou enxergando tanto a apresentação quanto vocês. É isso? Vocês estão vendo a tela cheia? Estamos. Beleza. Estamos. Então, vamos continuar. Pois então, não existe experiência religiosa, fenômeno religioso, nem religião alguma fora de processos psicológicos. E eu me lembro que e é interessante que mesmo a criança ela tem experiência religiosa ou experiência espiritual, vamos dizer assim.
Porque quando a gente se pergunta que sentido tem a vida, o que eu estou fazendo aqui, o que vai acontecer, como é que eu vim parar nessa vida e tudo mais, essas são as perguntas mais profundas da humanidade, né? Essa já é uma entrada para essa dimensão espiritual que é própria do ser humano, né? E as crianças já têm esse tipo de pergunta. E o ser humano vai construindo, então, a religião também a partir do que acontece no sistema psicológico, nos processos mentais, né? Então, a religião não vai cair do céu pronta. A gente conhece as religiões que foram criadas, que foram construídas pelo ser humano. Então, esses processos psicológicos influenciam na religião, ao mesmo tempo que a experiência religiosa ou a religião influencia também nos processos psicológicos, né? E vamos lá. Só que eu não consigo passar o slide desse jeito aqui. Vou voltar lá. Então tá. Vamos começar a pensar mais outra questão aqui, ó. Haveria alguma base ou elemento comum entre psicologia, religião e espiritualidade? Haveria alguma base ou elemento comum entre religião, psicologia e espiritualidade? O que vocês acham? Será que tem um elemento comum? Sim, acho que sim. Qual? Deixa eu ver em termos psicológicos, como que eu poderia responder. Um elemento comum de psicologia, religião e espiritualidade. Eu acho que o ser pensante está envolvido com o espiritual, como você falou, ou por herança, né, familiar, que recebe aquele processo educativo, não tem como fugir dele, né? Uhum. Então, o elemento comum que você está me dizendo seriam as crenças? Crenças? Pode ser. Um elemento comum de psicologia, religião e espiritualidade, sim. As crenças? Alguém tem outro termo que pensa que poderia ser o elemento comum? Mari, não sei se procede isso, mas assim, às vezes você tem algumas experiências, né? Principalmente de pacientes em coma, né? Que tem algumas vivências, né? E daí vai dentro da espiritualidade, não de nenhuma religião específica. E essas experiências, obviamente, que elas têm essas conexões, né, cerebrais, essa parte cognitiva, toda essa ligação, mas elas ainda não são completamente explicáveis, né, pela ciência. Então, isso realmente é algo que ainda nos toca muito, porque é inegável que isso existe. Inclusive nos intensivistas, né, em UTI, muito se fala, né, sobre essas questões. Tá. E a gente não pode sair, né, dessa questão da psicologia, porque trabalha com todo esse viés comportamental e entra, acho que dentro dessas crenças religiosas que você falou, né? Eu vou entender isso de acordo com a religião que eu tenho, né, com a explicação que eu tenho. Certo. Então, eu acho que isso está muito, assim, interligado, mas a gente ainda não consegue, eu não saberia dizer para você, afirmar que base é essa. Tá. Mas o que eu entendi do que você trouxe é que existe algo também relacionado a, se eu fosse escolher um termo para o que você disse, a questão do sentido. Então, mesmo essas experiências que as pessoas não conseguem explicar, mas elas buscam sentido. Uma explicação, né? Uma materialização, digamos, disso. Buscam um sentido. Então, a gente tem as crenças, a busca de sentido. Você também falou, assim, nessa dimensão que não dá para explicar, que a gente poderia pensar, talvez, numa dimensão do mistério, daquilo que não é conhecido, ou da mente, porque alguns autores, e o Maurício vai lembrar isso muito bem, porque ele estudou lá com
o Alexander Moreira Almeida, o Alexander Moreira Almeida, ele fala assim que há uma diferença entre mente e cérebro, ao mesmo tempo que há uma interação, mente que ela impacta no cérebro, mas também o oposto. Então, há uma interação constante entre mente e cérebro, mas a gente não poderia dizer que sejam as mesmas coisas, que isso seja a mesma coisa. E tem muito dessa dimensão do mistério que a gente, e que os autores e pesquisadores vão pensar que são processos da mente, mas ainda não totalmente desvendados. Mas aí tem essa questão que a gente fala, né, de busca de sentido. A gente sempre está procurando uma explicação, a gente quer, mesmo que a gente não alcance. Então, o elemento da crença, do mistério, da busca de sentido, presentes aí entre psicologia, religião e espiritualidade. E será que isso tudo tem a ver com saúde? Ou essas questões têm a ver com saúde também? E por quê? O que seria da saúde? Estou fazendo essas conexões porque, afinal de contas, é um grupo sobre espiritualidade e saúde, né? Então, a gente precisa trazer aqui para a saúde. O que isso tem a ver com a saúde? Posso falar? Não, falem antes, então, senão eu vou falando. Alguém quer falar? Diga, Clarice. Eu vejo que a psicologia, no caso, em relação à religião, à espiritualidade, ela vem, na maioria das vezes, trazendo um equilíbrio para a pessoa entender como que, do funcionamento da religião, o funcionamento da espiritualidade, desconstruindo e reconstruindo crenças, para que a pessoa pode se capacitar melhor a entender o que ela está aprendendo. Senão ela entra em desequilíbrio. E esse desequilíbrio é que leva a pessoa a afetar a saúde bastante. Pode entrar em crises de ansiedade, crises, às vezes, até de pânico, de não entender direito se vai ser punida, se vai ser castigada, o que vai acontecer. Eu trabalho com crianças, então, e pais, e a gente fala muito sobre isso. Muito bom, Clarice, gostei muito aí das conexões que você fez. Diga, Ana Paula. Eu gosto muito de lembrar do raciocínio que foi desenvolvido conosco, né, a partir do Alexander, lá no NUPS, que ele traz aquela ideia da balança entre os fatores patogênicos e os fatores salutogênicos, né? Colocando a questão da espiritualidade e religião como um fator salutogênico, porém, né, em algumas situações, no caso de um coping religioso espiritual negativo, poderia vir a ser um fator patogênico, né? Então, para mim, seria uma correlação com essa questão da saúde, né? E a própria espiritualidade ou religiosidade da pessoa, né, quando faz sentido e faz bem para a pessoa, é um fator salutogênico, sim. Isso. Então, vocês apontaram aí a questão que, dentro dessa base comum entre psicologia, religião e espiritualidade, isso tudo vai ter impacto sobre a saúde, quer seja um impacto positivo quanto negativo. E que o estudo sobre a psicologia, ou o estudo da experiência religiosa, ou do fenômeno religioso, pode nos ajudar a refinar a própria experiência religiosa. É isso que vocês me disseram aí na interação de vocês. E é isso mesmo, né? Mas também, não só a experiência religiosa, mas eu ouso dizer também que nos ajuda a olhar de uma forma saudável também para a espiritualidade, porque a espiritualidade, o espírito pode adoecer também, né? Então, mesmo uma pessoa que não tem nenhuma religião ou religiosidade, ela tem uma espiritualidade. Isso é o que eu acredito, e vocês vão ver logo, logo por que eu acredito desse modo, tá? Então, pensando então nesse lugar aí da psicologia, que é o meu lugar de fala, né?
Queria dizer para vocês sobre as várias correntes da psicologia e religião. E no Brasil, inicialmente, a psicologia da religião ela era chamada de psicologia religiosa. Na verdade, logo nos primórdios, tinha essa confusão com psicologia, dizendo uma psicologia religiosa, e depois, com o tempo, isso foi melhorando, né? E percebendo a diferença entre psicologia religiosa, que isso não é o conceito mesmo de psicologia da religião, porque a psicologia da religião, ela não é uma psicologia religiosa ou não religiosa ou laica, ela estuda as crenças e o comportamento religioso com os instrumentais da psicologia. Mas tem outras vertentes também da psicologia, tem outras vertentes também da psicologia da religião, que são a psicologia social da religião, a psicologia cultural da religião, a cognitiva da religião, a fenomenologia da religião, ela traz muitos instrumentais também da psicologia, e, mais recentemente, a psicologia da religião e da espiritualidade, né? E eu queria conversar com vocês hoje desse lugar aqui meu de psicóloga, então, né? E eu queria partilhar com vocês, compartilhar, por meio do que a gente chama, assim, de uma autoetnografia. A autoetnografia é quando você vai descrevendo sua própria trajetória, a sua história de vida, né? Para falar, então, desse tema que a gente está conversando hoje, que é da psicologia, da relação entre psicologia, religião e espiritualidade. E aí já trazendo também as questões de pesquisa para vocês. Como o Maurício falou, né, eu já estudo psicologia e religião, ou espiritualidade e saúde, desde 2009, né. E quando eu fiz o curso de psicologia, aqui tem várias psicólogas, e eu acredito que até hoje é muito parecida essa situação, a gente não estuda a psicologia da religião ou o fenômeno religioso, em geral a gente não estuda isso nos cursos de psicologia, né? É incrível como até hoje, em 2024, essa é a realidade dos cursos de psicologia no Brasil. E eu tenho uma aluna doutoranda que está fazendo, então, que ela é psicóloga, e ela fez no mestrado dela uma pesquisa empírica bem interessante em várias instituições aqui em Curitiba, sobre como é que é o curso, como é que é a formação em psicologia em relação a essas questões da espiritualidade e religiosidade. Foi muito interessante a pesquisa dela. E antes dela fazer a pesquisa empírica, ela fez um levantamento bibliográfico, uma revisão de literatura, onde ela buscou, no período de 2002 a 2017, e onde ela buscou compreender a relação entre estudantes, espiritualidade, religião e formação nos cursos de psicologia do país. Ela foi examinar isso. Ela só encontrou 11 estudos sobre esse tema, nesse período de 2002 a 2017. Eu tive uma doutoranda, agora já é doutora, porque há alguns anos ela concluiu, né, a doutora Renate. Ela era professora na PUC, ela fez teologia e ela também pesquisou isso. E ela percebeu a mesma coisa. E o mais interessante é que, como supervisora de estágio, ela conta que os alunos dela pareciam não ouvir as questões espirituais e religiosas que os pacientes traziam. Eles pareciam não escutar, pareciam não identificar. Por quê? Durante o curso inteiro, estudantes de psicologia, em geral, não são motivados, motivados? Eles não são apresentados a esse tema, não se discute esse tema. Então, olha só, estudantes de psicologia tendem a apresentar índices menores de bem-estar espiritual quando comparados a outros estudantes universitários. Um outro dado,
Formandos de diferentes regiões do país mencionam sentir dificuldade e insegurança quando o assunto se apresenta na clínica, porque eles não sabem o que fazer. E questionam sobre a postura ética adequada, eles ficam em dúvida sobre como é que deveriam agir. E mais, eles sentem medo de influenciar o paciente, de revelar a religião pessoal e não saber lidar com as próprias crenças. Eles admitem falta de manejo, de conhecimento e manejo teórico clínico, dificuldade ou impedimento de abordar tais questões com professores e supervisores de estágio, e foi o que a minha orientanda na época observou como supervisora de estágio. Então, isso é muito interessante de ver como que até hoje, né, em especial a psicologia no Brasil, e isso é interessante porque é incongruente, porque o Brasil é um país extremamente religioso, vocês sabem disso, né? E aí, o que tem acontecido nos últimos tempos, e que eu vi acontecer, assim, sob os meus olhos, né, estudando no campo de espiritualidade e saúde desde 2009, foi como que esse campo de espiritualidade e saúde, ele nasceu diante dos nossos olhos. E hoje, o Maurício falou assim que agora a gente já tem quase 400 pessoas nesse grupo. É muita gente interessada nesse tema. Mas até há pouco tempo atrás, essas pessoas todas, vocês que estão aqui, que se sentem legitimados para estudar e debater, conversar sobre o assunto, há um tempo atrás ficariam envergonhados ou se sentiriam desconfortáveis de expressar interesse sobre esse tema, né? Mas a gente viu nascer esse campo de espiritualidade e saúde. Para vocês terem uma ideia, o professor Koenig, que é Harold Koenig, é um dos maiores pesquisadores do mundo. Vou mostrar aqui para vocês um livro dele. Olha o tamanho e o peso desse livro. Esse aqui é o volume 2, que é de 2000 a 2010. Ele é muito pesado, vocês estão vendo, né, que é um grande livro. O professor Harold Koenig, ele fez um levantamento entre o ano 1800 e 2000, e ele encontrou 1.200 estudos quantitativos de qualidade em espiritualidade e saúde. Já em 2000 a 2010, em 10 anos esse livro aqui, olha só, ele encontrou 2.100 estudos, então foi um boom nesse campo. E aí ele mesmo diz, nós vimos nascer esse campo, espiritualidade e saúde. E o interessante é que esse campo, espiritualidade e saúde, foi tendo impacto na própria psicologia. Então, a psicologia começou a olhar um pouco mais para essas questões, né? Porque começou a perceber que, opa, tem algo aqui, né? E eu queria mostrar para vocês uma pesquisa que eu fiz, isso já faz muito tempo que eu fiz essa pesquisa, ela não é nova, né? E ela foi publicada em 2018, mas eu já tinha feito essa pesquisa bem antes, e que eu queria ver quais eram as crenças de profissionais de saúde e a prática clínica. E olha só o que eu descobri, 80% das pessoas se voltam para, os profissionais da saúde responderam, 80% das pessoas se voltam para a religiosidade, espiritualidade, quando enfrentam problemas na saúde. Né? Um outro dado, 80% dos médicos, esse estudo aqui, eu fiz com médicos, eu fiz um com profissionais de saúde, e depois eu separei uma amostra só com médicos, né? E 80% disse que espiritualidade não interferia negativamente na saúde, pelo contrário. 82% deles disseram que deveriam entender melhor a relação entre espiritualidade, religiosidade e saúde. 83%
afirmaram fazer uso de estratégias de espiritualidade e religiosidade para lidar com o próprio sofrimento. 68% deles afirmaram: é importante reconhecer as necessidades espirituais do paciente. E aí, quando eu perguntei, você levanta as necessidades espirituais do paciente, ou com que frequência você levanta as necessidades espirituais do paciente, vocês imaginam qual foi a resposta? Hã? 30%. 30%? Alguém? Eu consideraria menos. Menos? 10%, por aí, se perguntar. Ah, Na área médica, né? Na área não, vou mostrar para vocês. 2%. Vou mostrar aqui para vocês qual foi o meu resultado naquela amostra. Né? Naquela amostra, 18% perguntavam sobre questões religiosas e espirituais. Só que daí, quando eu perguntei assim, você pode compartilhar alguma experiência? 3% conseguiram compartilhar uma experiência. Mas uma das experiências me marcou assim muito, que ela falou assim, eu tive uma paciente que teve câncer de mama, e quando eu fui falar para ela que ela estava com câncer de mama, ela me olhou muito sério e disse, eu estava esperando essa notícia um dia na minha vida, eu tinha certeza que isso ia acontecer. E só não sabia que horas, mas eu tinha certeza que ia acontecer, porque quando eu era jovem, eu fiz um aborto, e isso que está acontecendo comigo agora é um castigo divino, né? Então, nesse momento, o que será que o médico, ou a médica, o profissional de saúde, o que ele vai fazer quando escuta esse tipo de coisa, né? E se profissionais têm dificuldade de integrar, de discutir isso, vai ter muita dificuldade de lidar com esse tipo de informação, e certamente isso que aquela paciente estava trazendo ia impactar no tratamento. Vocês acham que uma pessoa que acredita que ela está sendo punida, ela vai ter uma boa adesão ao tratamento? Muito provavelmente não. Talvez ela tenha maior depressão, não é? Então, a gente pode perceber o quanto as crenças religiosas e espirituais impactam nos desfechos em saúde, nos desfechos, nas questões, no processo mesmo de tratamento. Então, a gente vê isso o tempo inteiro, que tem uma relação muito próxima. E aí, eu fiz também um trabalho sobre coping espiritual religioso e também sobre conflitos espirituais. Trouxe aqui a fotinha para vocês verem dessas duas pessoas, né? Aqui sou eu, mais jovem, alguns anos atrás, né? Esse homem aqui do meio é o Kenneth Pargament. E essa loira aqui, muito simpática, é a Julie Exline. Então, quando eu fiz o meu primeiro pós-doutorado, o meu supervisor de pós-doc me levou para um encontro muito legal com o Kenneth Pargament, e a gente conversou horas a fio, e eu validei a escala de coping espiritual religioso que ele construiu. E algum tempo atrás, eu validei a escala de conflitos espirituais que a Julie e o Kenneth Pargament construíram juntos. E eu percebi, assim, em especial no meio evangélico, as pessoas enfrentam muitos, mas muitos conflitos espirituais mesmo, de caráter religioso, conflitos religiosos. Então, a escala de coping é muito útil para essas pessoas que têm a crença religiosa como crença central,
Assim como a escala de conflitos religiosos também, né? Gente, como o tempo passa rapidinho, já é 20h40, né? A gente tem até 9 horas, Maurício? A ideia seria uma apresentação às 9 para termos uns 30 minutos de discussão, mas você tem trabalhado a discussão no meio do... Isso, então... Temos até às 9h30. Então tá, beleza. Obrigada. Então, o que seria coping espiritual religioso? Coping é uma palavra em inglês que significa, que não tem uma tradução tão precisa em português. Coping significa modo de enfrentar, né? Modo de lidar com. Literalmente seria isso, modo de lidar com. Então, muitas vezes, essa palavra é traduzida como enfrentamento, mas se a gente diz enfrentamento religioso, fica estranho em português, né? Então, o Kenneth Parkman, ele, lá em 1997, ele publicou um livro sobre coping espiritual religioso, a teoria do coping espiritual religioso. Eu acho até que eu coloquei a fotinha da capa do livro aqui, eu não trouxe ele aqui, porque tinha muitos livros que eu estava juntando aqui para mostrar para vocês, e ele entendeu, a partir da teoria do coping, do enfrentamento, da teoria do coping e do estresse, que foi construída por Lazarus e Folkman, né, lá na década de 80, hoje todo mundo já sabe muito sobre estresse, sobre como a gente enfrenta estresse, mas lá na década de 80, na psicologia, isso era uma novidade. E quando Lazarus e Folkman trouxeram essas questões da teoria do coping, teoria do enfrentamento do estresse, eles não falaram de estratégias de caráter religioso e espiritual para enfrentamento do estresse. Quem percebeu isso foi o Kenneth Parkman. Então, ele criou esse conceito de coping espiritual religioso, que significa, o coping espiritual religioso é o uso de métodos, de estratégias de caráter religioso e espiritual para enfrentamento do sofrimento e do estresse. Então, quando aquela mulher que eu trouxe para vocês aqui, ela fala, eu já esperava por isso, eu sabia que isso ia acontecer, isso é um castigo divino, ela está fazendo um enfrentamento religioso, só que do tipo negativo. O Parkman, ele falou do coping como tendo vários tipos, mas nessa última escala, então, que eu validei a escala, uma escala bem breve, de 14 itens apenas, que mede, então, o coping espiritual religioso positivo e o negativo. E essa forma de compreender que Deus está castigando é uma forma negativa de coping. A forma positiva de coping seria assim, eu sei que Deus está comigo e eu vou fazer de tudo para lidar com essa doença de uma forma positiva, porque eu sei que Deus está no controle. Vocês já devem ter ouvido isso muitas vezes, né? Deus está no controle. A gente costuma escutar esse jargão até. Então, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês com isso é que quando a espiritualidade e a religiosidade, ela é central na vida das pessoas, isso determina uma série de comportamentos, isso determina um estilo de vida. E aí, quando eu falei lá atrás, né, sobre alguns termos que são a base comum, a gente falou sobre sentido, né, sobre conexão. Então, nós buscamos sentido para as nossas experiências diárias o tempo inteiro, né? Toda a nossa experiência, em especial o sofrimento, porque quando nós estamos felizes, nós não perguntamos, por que eu estou feliz? Qual o sentido de estar feliz? Ninguém se pergunta qual o sentido da felicidade ou por que está feliz, mas quando você fica doente, quando tem uma dificuldade, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Por que comigo e não com outra pessoa? Por que agora? Não é? Então, essas questões de busca de sentido,
elas têm a ver com essa busca na dimensão espiritual, que é essa dimensão do mistério, essa dimensão da crença também, essa dimensão de elementos imateriais, né? Então, eu queria trazer para vocês essa questão do coping. Eu não sei se vocês já viram sobre coping aqui, Maurício, ou não. Não? E também dos conflitos espirituais, porque muitos estudos falam bastante desse aspecto positivo da religião e da espiritualidade. E aí eu pensei que seria bem interessante trazer os conflitos espirituais para mostrar que tem um aspecto mais sombrio também das crenças religiosas, né, que impactam de uma forma bastante significativa os desfechos em saúde, não só os desfechos, o processo inteiro, né. Deixa eu ver para onde que eu vou agora, porque eu vou pular várias coisas aqui. Eu queria comentar com vocês que um caso de um pastor que tentou o suicídio em função de conflitos espirituais, né? Mas queria também comentar com vocês, assim, que sobre essa questão das crenças e da centralidade da crença religiosa. Eu também validei uma escala chamada centralidade da religiosidade. E por que é importante essa escala? É uma escala muito fácil de aplicar, porque ela tem 5 itens apenas, e ela levanta se a religiosidade é central na vida da pessoa ou não. E por que isso é importante? Porque, por exemplo, se a pessoa está numa situação de enfermidade, e aí você pensa, eu vou ver se ela faz um coping religioso, eu não sei como é que de repente vou aplicar uma escala, ou então num estudo sobre o tema, né? Então, se quer fazer esse tipo de levantamento, e aí percebe assim, mas essa amostra aqui, essa amostra não mostrou, não nos deu um resultado, assim, que essas pessoas utilizam o coping espiritual religioso positivo, não usam tanto assim. Mas aí a escala da centralidade vai mostrar, bom, não utiliza porque para essa amostra a religiosidade não é central. Então, ela nos ajuda a não deixar que uma amostra fique enviesada, né? E essa escala, ela foi validada, ela teve eu validei essa escala alguns anos atrás, mas o Uber e Uber, eles tinham feito um levantamento anterior, e nesse levantamento que Uber e Uber fizeram, eles mostraram que o povo brasileiro é altamente religioso. E quando eu validei essa escala, vimos que isso se confirmou. O povo brasileiro é altamente religioso. Talvez agora isso já esteja começando a mudar um pouco, não sei, talvez sim, talvez não. Vamos ver o que o novo levantamento aí feito pelo IBGE vai trazer. Mas a gente percebe que hoje as pessoas estão menos afiliadas em religiões institucionais, mas dizem, eu tenho uma espiritualidade, mas não sou religiosa. Inclusive, essa é uma das perguntas que eu faço nas minhas pesquisas. Você se considera uma pessoa espiritualizada, mas não religiosa, ou espiritualizada e religiosa, né? E aí, eu percebi, assim, que para as pessoas que têm a religiosidade como uma crença central, isso vai determinar todas as suas escolhas, e aí, quando eu estava fazendo o processo de validação dessa escala, nós levantamos dados numa clínica de saúde mental. E nessa clínica de saúde mental, nós encontramos um pastor evangélico que tinha tentado suicídio, ele tinha entrado em depressão e tinha tentado suicídio. E quando nós aplicamos a escala de coping espiritual religioso, a escala de conflitos espirituais e tudo mais,
a gente percebeu assim que ele fazia alto uso de coping positivo, alto uso de estratégias de natureza religiosa na forma positiva. Então, como é que esse pastor tentou o suicídio? Essa era uma pergunta. Então, e na escala de conflitos, o que que deu? Daí a gente percebeu que ele tinha 2 conflitos principais, que eram o conflito de sentido e conflitos morais e de sentido. Esses 2 eram os principais, porque a escala de conflitos espirituais, ela mostra pelo menos 6 tipos de conflitos. Não vou detalhar agora, porque a gente não vai ter tempo, mas uma outra ocasião a gente pode conversar sobre isso. Mas aí, os estudos mostram o seguinte, pessoas que têm, que fazem alto uso de coping espiritual religioso, elas conseguem administrar melhor os conflitos espirituais. E a minha pergunta era, mas então o que que aconteceu com esse pastor? Para mim era um problema investigativo aqui. Como é que ele, fazendo alto uso de coping positivo, mas estava enfrentando, colapsou, vamos dizer assim, né? Por que que ele colapsou? E aí fomos fazer uma entrevista qualitativa com esse pastor. E aí o que descobrimos foi o seguinte, a estratégia de coping positivo que ele mais utilizava era também a fonte dos conflitos espirituais. E por isso ele entrou em colapso. E que era a comunidade religiosa. A comunidade religiosa era a principal fonte de sentido para ele, era onde ele onde ele encontrava recursos de enfrentamento, mas foi ali que ele teve tantos conflitos que aí ele não deu conta, porque o Pargament, ele disse assim que é verdade, sim, que coping espiritual dá mais conta, coping espiritual positivo dá mais conta dos conflitos espirituais, mas depende do tipo de coping e depende do tipo de conflito. Então, isso explicou o que aconteceu com aquele pastor. E quando eu estava tentando compreender isso que acontecia com ele, eu me deparei com um outro estudo sobre suicídio entre religiosos e também vi na revisão de literatura que uma das estratégias que mais prediz que as pessoas vão ter mais saúde mental e mais capacidade de enfrentamento do sofrimento é a autocompaixão. Para mim, isso foi muito sério, perceber isso. De uns tempos para cá, venho trabalhando mais, pesquisando mais sobre compaixão e autocompaixão. É a Clarice que vai trazer sobre meditação? Não, é outra pessoa, né? Cibele Castro. Como? A Cibele. A Cibele, então. E Cibele, meditação, mindfulness, essa atenção plena é um dos componentes da compaixão e da prática da compaixão, né? Porque a compaixão ela pode ser treinada, e um dos componentes básicos é essa presença plena, que a gente desenvolve por meio da meditação, por meio de uma presença plena, de atenção plena, né? Isso pode ser treinado. Que bom que você vai falar sobre esse aspecto. E aí, por que eu estou trazendo isso? Para mostrar para vocês que, então, eu estava falando de coping espiritual religioso, conflitos espirituais, isso tem a ver com crenças religiosas em especial. Então, nós estamos falando de psicologia cognitiva da religião. Né? Estamos falando, inclusive, de como é que o cérebro funciona, como é que as conexões, como que se dá, assim, como é que essa região da cognição opera. E quando a gente fala de compaixão, quando a gente fala de meditação, de mindfulness, eu acredito que nós estamos falando de uma psicologia da espiritualidade, porque é mais difícil de localizar isso no cérebro, né? É mais complexo. Então,
eu queria mostrar assim para vocês que essas pesquisas todas que eu vim fazendo, né, ao longo então dessa minha trajetória como psicóloga e trabalhando em programas de pesquisa, validando essas escalas, observando com dados científicos as questões das crenças espirituais, especialmente as crenças religiosas, o comportamento religioso, isso foi me levando também a definir, a chegar a alcançar uma definição ou uma noção de espiritualidade e religiosidade que me desse mais conforto para as minhas pesquisas, porque eu lutei muito com essa definição, porque quando você vai fazer pesquisa nesse campo, você precisa de uma definição, mas não é qualquer definição que você pensa assim, essa aqui é bonita, eu acho que é legal essa, então deixa eu colocar essa definição no meu trabalho de pesquisa. Não, não é por aí. Vocês veem, o Maurício passou por essa mesma, por esses mesmos questionamentos e pensando assim, que definição que seria mais adequada para isso que eu estou pensando, para isso que eu estou tentando entender, né? E eu cheguei numa definição temporária, eu diria, porque se tem uma coisa que é sempre temporária, são as nossas definições. A verdade das nossas definições, essa verdade é sempre perspectiva, depende do lugar que eu estou, depende da minha perspectiva, do que eu consigo ver, e ela é sempre datada. Tanto é que, alguns anos atrás, essa palavra espiritualidade, ela não estava na boca do povo, não é verdade? Para quem é mais velho, assim, já na minha idade, vê que, olha, 2 décadas atrás não se falava muito nessa expressão espiritualidade como se fala hoje. E hoje as pessoas se sentem muito mais confortáveis falando de espiritualidade do que de religiosidade. E todo mundo se entende quando fala de espiritualidade, se entende melhor do que se falar religiosidade. Inclusive o Koenig, Maurício, e os outros médicos e médicas que estão aqui, ele diz assim, olha, quando for conversar com o paciente, prefira o uso da expressão espiritualidade. Porque se você usa espiritualidade, ele se conecta com isso, porque ele vai pensar na espiritualidade dele, então ele se sente conectado. Não importa o que você tem na sua ideia quando você fala, mas ele se sente conectado. Então ele vai responder, mas se você falar religiosidade, isso vai ser mais problemático. E o Koenig diz assim, mas na pesquisa é muito difícil levantar as questões espirituais, então é melhor utilizar instrumentos que possa medir a religiosidade. Aí o Bussing, ele disse assim, o Arndt Bussing, ele é um alemão, ele disse, mas como assim, se eu só pegar instrumentos que meçam religiosidade, eu vou deixar toda uma população que não se identifica com essa questão religiosa, eu vou deixar de fora, e as pessoas que se dizem, eu sou espiritualizada, mas não religiosa, então elas vão ficar de fora, porque os instrumentos não vão conseguir levantar questões espirituais dessas pessoas, e ele tem razão. E ele criou, então, uma escala chamada necessidades espirituais, né? Um levantamento das necessidades espirituais. Escala de necessidades espirituais, e está validada no Brasil. Quem validou foi a professora Ana Paula, do curso de Ciências da Religião de João Pessoa, né, da Paraíba. Então, há muitos instrumentos que possam medir tanto a religiosidade quanto a espiritualidade, e a psicologia cognitiva da religião, em especial, teve e tem tido um papel bem interessante, importante nisso tudo, mas ela também tem as suas limitações. Então, nessas questões agora, onde a gente vai perceber mais as questões da espiritualidade, a psicologia cognitiva da religião, ela tem um tanto de limite. E aí a gente vai perceber que a psicologia da espiritualidade hoje está com um campo aí que precisa ser mais explorado, né? E, infelizmente, no Brasil, a gente percebe que na academia, em especial na psicologia,
tem uma resistência, tem algumas pessoas pontuais que pesquisam na academia, desde essa perspectiva da psicologia, da religião e da espiritualidade, mas em espiritualidade e saúde, aí a gente tem, assim, um campo aberto, é incrível. Nós temos esse campo, assim, essencialmente interdisciplinar, onde temos pessoal da medicina, da enfermagem, aí temos também da psicologia, temos de várias outras ciências e disciplinas, estudando espiritualidade e saúde, porque eles, em especial na saúde, porque percebem o impacto que a espiritualidade e a religiosidade têm na saúde como um todo, sabe? Eu parei de compartilhar os slides, porque tinha muita coisa, eu ia pular muito, né? Então eu parei de compartilhar, mas eu quero compartilhar agora um último, que são algumas recomendações que eu gostaria de deixar para o grupo, sobre essas questões de integração da espiritualidade e da religiosidade, né? Enquanto eu vou pegar esse slide, se vocês quiserem me interromper, perguntar alguma coisa, tá tudo certo. Eu vou primeiro mostrar, antes das recomendações, vou mostrar a definição que eu tenho, que eu cheguei a essa definição, pode ser? Então tá, vou compartilhar aqui esse slide. Aqui. Então, está aqui a definição que eu gosto, desse diagrama, né? O que vocês estão vendo ali? O que vocês enxergam? O que mais chama a atenção? No desenho, o que mais chama a atenção? A espiritualidade, ela é mais ampla. Percebem que é o círculo maior. A espiritualidade é mais ampla. E por que eu entendo, assim, a espiritualidade como sendo mais ampla? Espiritualidade, essa palavra, ela é uma derivação da raiz espíritos, né? Então, tem duas outras derivações aqui, né? Tem um adjetivo que é espiritual, então é um adjetivo da raiz da palavra espírito, então tem o espiritual, e espiritualidade, esse sufixo, indica então um substantivo, aí vai dizer o que é, né? Mas a raiz da palavra espíritus significa respiração, vem do latim, significa respiração, sopro de vida, energia vital. Do hebraico é ruar, que significa vento, né? É esse espírito, o pneuma, que vem do grego, pneuma, que é espírito, força criadora. Então, é a potência de vida, gente. Então, quando nós pensamos em espiritualidade, não tem como a gente não pensar nesse espírito, nessa energia vital, na potência de vida que é do ser humano. Então, todo ser humano é um ser espiritual, né? Os gregos, eles tinham duas palavras para definir vida, zoé e bios. Zoé, tudo que tem vida é zoé. E bios é a vida qualificada. Então, quando a gente pensa assim, que esse espírito, né, essa potência de vida, então, quando a gente pensa, então, que essa potência de vida, ela vai se desenvolvendo e vai se diferenciando de um jeito tal que ninguém é igual a ninguém. Porque nós somos seres espirituais, né? Então, e como é que nós vamos vivendo
desenvolvendo essa potência por causa da nossa vontade de sentido, que nós vimos lá no começo da nossa história, né? Quando começamos a conversar sobre isso. O Viktor Frankl, que aí a psicologia, a logoterapia, né, vai trazer de uma forma belíssima, a contribuição do Viktor Frankl é sensacional. Ele fala assim que a espiritualidade é a fonte da vontade de sentido. Todo ser humano tem vontade de sentido, porque é ali que a gente faz aquelas perguntas mais profundas da vida, da nossa existência, que é: de onde que eu vim? Para onde que eu vou? O que que eu estou fazendo aqui? Né? E o modo como nós respondemos a isso vai mudando toda a nossa vida. Hoje eu conversei com o Dr. Rony, médico paliativista, lá do Cajuru, e eu soube que ele está deixando o serviço de cuidados paliativos. E eu falei assim: Dr. Rony, o senhor está deixando a equipe de cuidados paliativos? Puxa vida, né? E aí ele me contou, assim, que agora eles têm um bebê de 10 meses, e ele está diminuindo a carga de trabalho dele para ter mais tempo também com a família. O Maurício hoje me contou da trajetória dele, e marcou, assim, pontos de mudança, porque aí várias questões passaram a ter outro sentido, enquanto outras perderam o sentido, né, Maurício? E vocês todos e todas que estão aqui, certamente já viram suas vidas mudar drasticamente em função do sentido, de certos sentidos que se perderam pelo caminho. Então, por isso que essa dimensão, ela é a fonte das perguntas. E aí que eu faço uma diferenciação bem interessante, ao meu ver, com religiosidade, porque a espiritualidade, sendo a fonte da vontade de sentido, é ali que a gente se volta para as perguntas de sentido. As perguntas de sentido, a gente encontra respostas, mas isso está sempre modificando o tempo inteiro, e a gente pode até ficar um tempo com determinadas perguntas ou respostas, mas lá pelas tantas essas respostas podem não valer mais, e a gente muda outra vez. Né? E é nessa dimensão mais profunda que a gente se volta para encontrar e criar o sentido, né? E aí, por causa dessas perguntas existenciais mais profundas, o ser humano cria uma porção de respostas. Nessa invenção de uma porção de respostas prontas, que aí a gente vai ver surgir no social tantas respostas prontas em nome de uma porção de religiões. Cada religião tem os seus dogmas e doutrinas, porque são respostas de sentido para as perguntas existenciais do ser humano. E por isso nós temos tantas. E por isso nós temos tantas pessoas que se identificam com tal ou quais grupos de sentido já prontos. E a gente vê também o trânsito religioso. E a gente vê também os conflitos religiosos que às vezes as pessoas vivenciam, não resolvem, elas deixam a religião, elas tentam buscar outro sentido e fica um resíduo religioso que fica aquele sofrimento que isso vai aparecer como adoecimento. Né? Então, a gente vê de novo a relação com a saúde. Né? Então, a religião é esse sistema organizado de doutrinas, práticas e símbolos que oferecem respostas à vontade de sentido e facilitam a conexão. Então, vontade de sentido e conexão são duas palavras-chave para essa definição. E aí, a religiosidade é um modo como a pessoa elabora pessoalmente essas respostas de sentido que ela encontrou em determinado grupo religioso, ou a partir de uma experiência que ela teve, né, com uma ou mais formas de expressão religiosa. E às vezes nós temos pessoas assim que vivem uma religiosidade a partir então de uma religião institucionalizada, e aquilo nem faz tanto sentido para ela. E às vezes não
numa situação meio complicada, ela se depara com essa necessidade de busca de sentido, né? E pode ser que aí tudo muda, muita coisa muda, né? Então é assim que eu entendo espiritualidade, religiosidade e religião. Religiosidade e religião, elas se interagem, e, obviamente, a partir desse chão da espiritualidade. Então, o que eu quero dizer também é que religiosidade e espiritualidade, às vezes, são uma coisa só. Porque se a pessoa vive a sua religiosidade com muito sentido, foi aquilo que ela encontrou como sentido, então, sim, ela é espiritual e religiosa. Ela é espiritualizada e religiosa, e isso é a mesma coisa. Mas não necessariamente, às vezes, as pessoas podem ter uma espiritualidade bem desenvolvida e isso não estar ligado a nenhuma forma de expressão religiosa. Ela pode encontrar sentido num grupo de fraternidade, ela pode encontrar sentido na conexão com a natureza, ou quando ela se volta, inclusive, para suas práticas meditativas, e vai visitar esse espaço interior, esse espaço da mente, esse espaço do mistério, e onde pode acontecer coisas incríveis aí nesse espaço do mistério. Tem processos psicológicos? Claro que tem. Não existe nenhuma expressão religiosa fora dos processos psicológicos, né? Então, é assim que eu entendo essa diferenciação, e ao mesmo tempo, por vezes, quando espiritualidade e religiosidade são uma coisa só, né? E que esse sentido nunca está pronto, sempre há algo que nos escapa. Então é por isso que a espiritualidade é mais ampla. Por um tempo você encontra sentido, mas lá pelas tantas se pode, aquilo já não fazia sentido nenhum. Então, como recomendações, eu diria assim para vocês, vou pegar esse slide aqui. Opa! Voltando aqui. Recomendações práticas. Vocês já devem ter visto sobre a anamnese espiritual, que é o levantamento da história espiritual. Eu sei que vocês já viram aqui. Então, é muito importante levantar a história espiritual da pessoa que vocês vão atender. Respeitar, apoiar as crenças religiosas, mas também questionar. Porque pode ser que a pessoa esteja com uma forma equivocada de crença, e se você questiona, ela pode ter uma outra compreensão. Quem sabe ela sai de um coping religioso negativo para um coping religioso positivo, né? E a questão de orar com pacientes, que tem muita gente que defende, porque a oração é uma das estratégias de coping mais utilizadas pelas pessoas no mundo, e no Brasil também. Isso também é uma questão importante, porque isso pode ser uma fonte de conflitos, porque se essa pessoa não for atendida, e aí, Deus me abandonou, Deus não me ouviu, eu estou decepcionado com Deus. Então, essas questões da oração precisam ser olhadas de uma forma muito delicada, né? E, inclusive, respeitando o código de ética profissional. Tem que ver também a motivação, os objetivos do paciente, por que ele está pedindo por oração para o profissional, quais os efeitos disso na vida do paciente. É preciso olhar com cuidado. Não estou dizendo que não necessariamente não poderia, porque se ambos forem da mesma religiosidade, tem até afinidade na forma de crer, pode ser que fique ok, né? Mas lembrando que no caso do Código de Ética Profissional da Psico, isso é uma questão séria, né, de ruptura no Código de Ética. Então, a consulta ou encaminhamento para capelães, outro dia a Érica falou sobre isso, né, o lugar da capelania,
em especial num contexto de saúde, num contexto hospitalar. O cuidado espiritual ele não vai funcionar do mesmo jeito para todas as pessoas, então depende muito das crenças, da espiritualidade, como é que a pessoa vivencia, né? E cuidado espiritual significa acompanhar a jornada da paciente, do paciente através da presença, palavras e afeto, e sustentar e promover a dignidade da pessoa que sofre e está sob os seus cuidados, né? Então, considerando essa dimensão espiritual, que é uma dimensão fundante do ser humano, e é dali que brota toda a nossa potência, é ali que a gente floresce como ser humano. Queria ainda, só para terminar, fazer uma propaganda para vocês. Eu perguntei para o Maurício se eu podia fazer essa propaganda, ele disse, pode fazer sim, que é uma formação em cuidado, é uma formação em cuidado espiritual na saúde. E essa formação, ela pode ser feita de vários modos. Pode ser feita de modo intensivo, com 30 horas, e aí seria um final de semana inteiro, sexta e sábado o dia todo, e aí depois tem um período de 10 horas com tarefas para você fazer, porque daí você vai precisar fazer um estágio, relatar, analisar esse estágio, e aí a gente volta lá no dia 21 de setembro para verificar como é que foi esse estágio e como é que a gente pode fazer anotações no prontuário. Então, esse é o curso intensivo de 30 horas. Mas também temos uma formação intensiva de 15 horas, que daí será só na sexta e no sábado o dia inteiro, com 3 módulos daí. Considerando que esse curso, ele foi programado, ele foi planejado para módulos completos, de 5 horas cada um, então, nesse curso intensivo de 15 horas, que é sexta e sábado o dia inteiro, ele é formado por 3 módulos. Então, se você quiser fazer em separado cada módulo, você também pode fazer. Eu deixei aí os endereços, mas eu vou deixar também no Instagram e depois na página do Instituto de Espiritualidade e Saúde, porque nesses links tem todas as informações sobre o que a gente vai trabalhar nesses módulos, quais são os temas, o que a gente vai ver, e aí vocês poderão se informar melhor sobre isso. Então, eu paro por aqui, porque eu falei bastante, agora quero ver as perguntas ou as dúvidas ou comentários que vocês tiverem, né? Espero que vocês não estejam cansados e cansadas demais, tá bom? Né? Vamos. Bom, esses momentos bem vividos, eles passam extremamente rápido, né? E nós realmente chegamos ao fim do nosso encontro. Mari, você sabe o quão grato eu sou a você por tudo, e coloco mais essa oportunidade de aprender contigo na minha lista de gratidões, viu? Espero que todos nós possamos colocar em prática já amanhã o que nós recebemos hoje contigo. Obrigada, foi muito bom. Obrigada. Viu? A todos os demais colegas aqui presentes, me encho de alegria em ver a participação de cada um. Sou muito grato a vocês também por engrossarem as fileiras desse estudo tão importante sobre espiritualidade e saúde. Sem vocês, esse grupo não seria nada. Muito obrigado pela presença de hoje. E eu vou compartilhar a minha tela para anunciar a nossa próxima aula do grupo. Estão vendo aí a apresentação? Meditação. Em nossa próxima reunião, nós seremos brindados com a aula da doutora Cibele Castro, médica acupunturista, certificada pela Unifesp como facilitadora de meditação, para nos falar sobre meditação e saúde, trazendo-nos as bases e as novidades científicas que configuram a meditação como prática e intervenção espiritual. Será no dia 27 de agosto, uma terça-feira, às 20 horas, também via Google Meet. Para participar, lembrem disso, é indispensável fazer parte do GSE e estar cadastrado para apresentação. De preferência, cadastrem um e-mail do Gmail
porque daí a entrada é automática, não precisa ser autorizada e liberada, ok? Meus agradecimentos mais sinceros a todos vocês, um grande abraço, bom descanso e até o próximo encontro, pessoal. Obrigado. Se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Isso nos ajuda a alcançar cada vez mais pessoas. Se você é médico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta ou de outra profissão da saúde, desconhece como abordar a religiosidade e a espiritualidade de seus pacientes, e tem interesse em estudar o tema espiritualidade aplicada à saúde e prática clínica, acesse o link na descrição para solicitar o acesso a nosso grupo. Muito obrigado pela sua participação.